você vê nas telas hoje não começou em Teherã, não começou em Tel Aviv. Começou em 593 a.C., quando um profeta chamado Ezequiel recebeu uma visão que descreve com precisão cirúrgica o cenário que o mundo inteiro assiste agora. A guerra entre Israel e o Irã não é geopolítica, é profética. E o mais aterrorizante, Ezequiel nomeou o Irã e revelou como este conflito termina. Neste vídeo vamos destrinchar 4 fatores que comprovam que a Bíblia previu esta guerra com 2.600 anos de antecedência. Fator 1. O que a história diz sobre a Pérsia e Israel. Fator 2. O que Ezequiel 38 revela sobre as nações desta guerra. Fator 3. O que o cenário político atual cumpre da profecia. Fator 4. O que a Bíblia diz que acontece depois e está prestes a se cumprir. Se você quer a verdade que nenhum jornal vai te contar, comenta agora a palavra Ezequiel aqui embaixo. Isso é o sinal de que você está pronto. Antes de ser o Irã que você conhece hoje, era a Pérsia, um dos maiores impérios que o mundo já viu. E a relação entre a Pérsia e Israel é muito mais antiga, muito mais profunda e muito mais perturbadora do que qualquer manchete moderna consegue capturar. Vamos começar com uma surpresa histórica que poucos conhecem. No século VI a.C., foi Ciro, o Grande, rei da Pérsia, quem libertou os judeus do cativeiro babilônico. A Bíblia não só registra esse evento, ela chama Ciro de ungido do Senhor em Isaías 45:1. Pense nisso, um rei pagão, persa, é chamado de ungido por Deus. A Pérsia era aliada de Israel, protetora, uma nação que Deus usou para restaurar seu povo à terra prometida. Mas o que aconteceu depois? Os séculos passaram. A Pérsia foi conquistada por Alexandre Magno, depois pelos partos, pelos sassânidas. No século VII d.C., o Islã varreu a região e transformou radicalmente a identidade religiosa e política da nação persa. O que era zoroastrismo se tornou Islã xiita. O que era aliado de Israel se tornou seu maior inimigo declarado no mundo moderno. A República Islâmica do Irã, fundada em 1979 com a Revolução de Khomeini, não esconde seus objetivos, a destruição do Estado de Israel. Não é retórica política, é política oficial de Estado. O Irã financia o Hamas com centenas de milhões de dólares por ano. Financia o Hezbollah, que mantém mais de 150 mil foguetes apontados para o território israelense. Financia milícias no Iraque, na Síria e no Iêmen, um cinturão de fogo ao redor de Israel, de protetor a algoz, de aliado à ameaça existencial. E aqui está o detalhe que nenhum analista secular vai te contar. Essa transformação não foi acidental. Não foi apenas geopolítica. Foi anunciada com séculos de antecedência. O profeta Ezequiel, escrevendo no século VI a.C., identificou uma nação chamada Parás, transliteração hebraica de Pérsia, como parte de uma coalizão que um dia se voltaria contra Israel com violência devastadora. A Pérsia não mudou seu destino. Ela simplesmente começou a cumpri-lo. Ezequiel 38. Se você ainda não leu este capítulo, pare agora, pegue sua Bíblia e leia. Porque o que está escrito ali não é metáfora, não é alegoria poética. É o mapa mais preciso que existe para o conflito que o mundo está vivendo hoje. O texto começa com Deus falando diretamente ao profeta. Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E então vem a lista das nações aliadas a esta coalizão devastadora. Parás, o Irã de hoje,
sem discussão entre os estudiosos sérios da Bíblia: Cuxi, Etiópia e Sudão, nações historicamente oscilantes contra Israel. Pute, Líbia, nação islamizada e instável, com fações anti-israelenses dominantes. Gomer, identificada pela maioria dos hebraístas como a Turquia moderna. Bet Togarma, também associada à Turquia e às nações turcas da Ásia Central. E Ros, a palavra que mais divide os estudiosos. A raiz hebraica aponta para o extremo norte de Israel. Teólogos conservadores desde o século XIX identificam Ros como a Rússia moderna, e a posição geográfica confirma: nenhuma nação grande está mais ao norte de Israel do que a Rússia. Agora olhe para o mapa atual. Rússia, armando o Irã com drones e tecnologia balística. Turquia de Erdogan, rompendo laços com Israel e aproximando-se de Teherã. Sudão em colapso institucional com milícias pró-Irã. Líbia fragmentada. O alinhamento que Ezequiel descreveu há 2.600 anos está se materializando em tempo real, nação por nação, aliança por aliança. E tem mais um detalhe que vai te impressionar. A Bíblia também especifica quais nações ficam de fora da coalizão: Egito, Jordânia, Arábia Saudita, exatamente as nações que assinaram acordos de paz com Israel na era moderna, nos acordos de Abraão e de Camp David. Ezequiel sabia quem estaria do lado de quem. Sabia os alinhamentos, sabia as fronteiras do conflito. Há 2.600 anos, ele sabia. O que é mais perturbador no conflito atual não é o que está acontecendo, é o que está se encaixando. Em 2020, os acordos de Abraão redefiniram o Oriente Médio. Pela primeira vez em décadas, Israel normalizou relações com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão. A Arábia Saudita estava em negociação avançada para seguir o mesmo caminho. O mapa regional estava se redesenhando e o Irã estava sendo isolado diplomaticamente de forma histórica. A resposta de Teherã foi imediata e cirúrgica: intensificar o financiamento ao Hamas. Em outubro de 2023, o ataque terrorista mais devastador contra Israel desde a fundação do Estado. O Irã não apareceu diretamente nas primeiras horas, mas as impressões digitais de Teherã estavam em cada detalhe do planejamento, das armas, da coordenação. O que se seguiu foi uma escalada que o mundo nunca viu em velocidade tão acelerada. Gaza, Hezbollah abrindo frente norte, Houthis bloqueando o Mar Vermelho e atacando navios comerciais, milícias iraquianas atacando bases americanas. E então, pela primeira vez na história moderna, mísseis balísticos iranianos disparados diretamente contra o território israelense. Mais de 300 projéteis em uma única noite. Israel respondeu atacando solo iraniano, o círculo se fechando. E enquanto isso acontecia, Moscou e Teherã assinaram um tratado de cooperação estratégica, incluindo transferência de tecnologia militar avançada, posicionamento naval conjunto no Mediterrâneo e coordenação em zonas de conflito regional. A Rússia, que Ezequiel identificou como Ros, está literalmente armando o Irã, que ele chamou de Parás. A Turquia de Gomer, exatamente onde Ezequiel disse que estaria, oscilando para o lado errado. O Vaticano está em silêncio. As Nações Unidas debatem resoluções que não resolvem nada. Os governos falam em cessar fogo, enquanto a máquina de guerra se posiciona. Mas quem lê a Bíblia não vê uma crise diplomática, vê um roteiro escrito 2.600 anos atrás, executado passo a passo, linha por linha, nação por nação. O que Ezequiel diz que acontece depois
E é aqui que tudo converge de forma aterrorizante. Quando a coalizão de Gog marchar contra Israel, a Bíblia não descreve uma vitória militar humana. Não descreve diplomacia ou negociação de última hora. Descreve intervenção divina direta, sobrenatural, de uma escala que nenhuma nação, nenhum exército, nenhum analista vai conseguir explicar. Farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estão com ele, chuva transbordante e pedras de granizo, fogo e enxofre. Ezequiel 38, 22. A linguagem é a do Êxodo. É a linguagem de Sodoma e Gomorra. Deus intervindo de forma tão visível, tão inequívoca, que nenhuma nação no mundo poderá negar o que aconteceu. E o resultado descrito em Ezequiel 39. 7 meses de trabalho apenas para enterrar os mortos. 7 anos para queimar as armas e equipamentos de guerra. Uma destruição tão completa que redefine o equilíbrio de poder do planeta inteiro. Mas o texto não termina na batalha. Ele avança para o que Daniel descreve como a ascensão do último império mundial. Para o que João revela no Apocalipse como a grande tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças de ira derramadas sobre a terra. A guerra Israel-Irã não é o fim. É a porta de entrada para o fim. E aqui está o peso real desta mensagem. Se Ezequiel acertou as nações, acertou os alinhamentos, acertou a dinâmica do conflito com 2.600 anos de antecedência, então ele também acertou o desfecho. E o desfecho inclui a segunda vinda, inclui o julgamento das nações, inclui o estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. O relógio profético não está caminhando, está correndo. O que você vê nas notícias hoje não é instabilidade geopolítica. É o cumprimento de uma profecia. É a confirmação de que a Bíblia é exatamente o que ela diz ser. A palavra de Deus, viva e ativa, e cumprindo-se diante dos seus olhos. A questão não é se vai acontecer. A questão é, você está preparado? Se este vídeo tocou algo em você, se você sente que o tempo está mais curto do que parece, comenta aqui embaixo a palavra Ezequiel. É o sinal de que você recebeu essa mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Curte este vídeo e compartilha com alguém que precisa ver isso agora. No próximo vídeo, o que Daniel viu que acontece depois de Gog e Magog. E é mais assustador do que você imagina. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que a verdade das Escrituras ilumine sua jornada. Que Deus abençoe você e sua família.